terra pra que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Boa noite a todos e um feliz sábado. Hoje chegamos no nosso 6º dia do Evangelismo Jovem. Eu escutei um é o último dia, eu sei, mas já temos grandes planos para 2023. E para você que está do outro lado da tela, você quer estar conosco nesses planos para 2023? Então se inscreva em nosso canal e siga nossas redes sociais que estão aparecendo na sua tela nesse momento. Assim você terá acesso exclusivo em todo o nosso conteúdo para o nosso enriquecimento espiritual. E para iniciarmos esse último dia, iremos cantar a música Fiel a Toda Prova. Já já voltamos. Paro pra pensar nos desafios deste meu viver. Paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões
Quero ser fiel a toda prova, fiel em qualquer tempo, qualquer hora. Quero ser fiel no que é pouco, para ser fiel no que é muito. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Deus poderoso, Pai tão grandioso, envia em meu auxílio seu anjo mais poderoso. Quero ser fiel a toda prova, não por uma mera obrigação, mas em resposta ao amor tão grande, ao amor tão grande, ao amor tão grande que um dia inundou o meu coração. Amém? Como foi dito, que possamos ser fiel a Deus a todos os momentos em nossa vida. Vamos orar? Querido bondoso Deus, estamos agora em Tua presença para pedir Tuas bênçãos sobre a vida de cada um de nós, Senhor. Que o Senhor possa estar usando o Teu servo, pastor Robson Aleixo, que irá abrir Tua palavra agora. Que o Senhor também nos ajude a entendê-la, mas não só entender, mas colocar em prática em nossa vida, Senhor. É isso que pedimos, não que merecemos, mas em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e um ótimo culto a todos. Feliz sábado. Espero que você esteja bem. Eu fico imaginando, bem viajando mesmo assim, há uns instantes atrás, se Deus tivesse convocado uma reunião hoje, ao pôr do sol, e as caravanas dos planetas estão chegando todas. Está viajando comigo? Seres belos, perfeitos, chegando, cantando, para aquele cultão de pôr do sol. E no meio dessa reunião, alguém nota a falta, percebe um buraco na plateia, um monte de banco vazio, e alguém pergunta: quando que eles vão vir? E Jesus responde: só mais um pouquinho, talvez na próxima eles já estejam aqui. Se teve culto hoje, teve um culto com muita gente lá diante do trono, e a gente está fazendo ainda culto daqui, mas hoje é um sábado a menos. Um dia a gente vai estar todo junto. Eu vou fazer questão de cantar de perdão e graça, que é para ninguém saber do que eu estou falando. Só a gente sabe que é isso. Eu tenho uma razão especial para orar hoje. E eu vou fazer algumas pessoas passarem vergonha aqui, mas vergonha junto é vergonha parcelada. A maior concentração de jovens adventistas do planeta está nesse país. Dá uma disparada de vez em quando aí. A maior concentração de jovens adventistas do mundo está aqui. Deve ter algum significado isso, o que você acha? Sim ou não? Eu me incomodo com algumas coisas porque a conta não fecha às vezes. Os números não estão nos ajudando. Mas nos últimos tempos eu tenho ficado cada dia com mais esperança de que Jesus voltará na minha geração. Eu creio nisso. Eu não creio porque é uma esperança vazia, não. Eu creio porque eu converso com as pessoas. Os sinais estão aí. É que muitas vezes a gente procura sinais no lugar errado. Se a gente começar a procurar os sinais nos olhos das pessoas que se entregaram para Jesus, a nossa esperança vai ser muito maior do que ficar procurando na TV. E ela está aí.
Essa igreja é uma igreja importante, é importante para essa cidade, importante para esse lugar, importante para essa área administrativa da igreja, e essa igreja tem uma quantidade de jovens que Deus escolheu para que a história terminasse a partir deles. E o motivo da minha oração hoje é para esse grupo de pessoas. Aí veio a hora da vergonha, e eu queria que os jovens dessa igreja se levantassem e viessem aqui à frente nesse momento de oração. Já vai passando vergonha, já vem junto aí. E se você já veio aqui para frente, olhou para trás e viu que tem um jovem que é amigo seu e que não veio, já vai buscar para a gente não perder tempo. E quando eu falo jovem dessa igreja, eu não estou falando que necessariamente seja um jovem batizado, membro regular da igreja. Eu estou falando você que está aí, ó. Eu estou vendo umas pessoas aqui que está lá, mas é para vir para cá. Já vai espalhando aqui, ó. Espalha aí, porque o pessoal está vindo no corredor. Eu vou dizer para vocês alguma coisa na minha oração. Um dia, o que aqueles dois caras estão fazendo ali? A gente tem uma certa pressa, né? Você fica aí enrolando bem logo. Eu parei porque eu só... Hã? Era lá, né? O papo lá, mas a unção é para você também. Eu fiz um compromisso. Um dia eu estava num acampamento em algum lugar do país, bem longe daqui, e alguém falou que essa geração é mimimi e que não vai aguentar nenhuma pancada. Eu falei, essa geração enterrou 700 mil pessoas. Você quer que eles aguentem qual pancada mais? Nós vamos terminar a história. As pessoas que saíram de Israel no Êxodo, tinha uns 2 milhões de pessoas ali. Todos os adultos morreram no deserto. Tirando Josué e Caleb, era um monte de adolescente. Aí a gente entende a chatice, mas eles derrubaram Jericó. Deus faz escolhas assim. Eu acho que se a gente parar mesmo de ser me, e começar a ser you, a gente termina mesmo. A piada foi sem graça, mas você entendeu, né? Então a minha oração é por você, especialmente. E eu queria que você, igreja, quando eu começasse a mencionar essa galera, você intercedesse também. Combinado? São nossos filhos, são o futuro, são o presente, são a força que Deus escolheu para protagonizar os últimos capítulos. Isso vai acontecer a partir daqui. Você crê, diga amém. Você pode se ajoelhar? Santo Deus, louvado seja o teu nome, Senhor, para todos sempre, porque o Senhor nos lembra e nos lembrou maravilhosamente que tu és o Criador. E se cremos em um Deus Criador, que cria do nada, cremos que o Senhor é capaz de absolutamente qualquer coisa. Então cria, Senhor, cria em nós, cria em mim, cria em cada pessoa que se coloca à sua disposição nesse lugar, um coração puro. Renova, Senhor, pelo teu poder criador, o espírito inabalável, inegociável, e pés firmes que avançam em teu nome em todo lugar. Pai querido, abençoe esse grupo muito especial da sua igreja, que passa por coisas que nós não sabemos, que muitas vezes sofre solitário, chora sozinho, se angustia sozinho, e manifesta forças de segunda a segunda que a gente não consegue perceber de sábado, mas estão aí. Unge o Senhor para a glória do teu nome. Dá-lhes cada dia mais, Senhor, sabedoria, uma sabedoria que o mundo não consiga confundir, mas que perceba rapidamente. Dê um amor radical, uma paixão por ti, pela tua palavra e pela promessa da tua vinda. Enche de frutos, enche de dons e de determinação e perseverança em te obedecer. Senhor, nós não queremos fazer muitas perguntas para ti hoje sobre onde queremos atuar. Queremos que o Senhor nos coloque uma indignação no coração sobre lugares que ainda existem, que nós frequentamos, onde a bandeira de Sião ainda não tremula. Mas que teu nome seja visto, que teu olhar, a tua voz e a tua presença aconteça quando acontecer a chegada de cada um deles que hoje está aqui.
Pedimos também, Senhor, por alguns que sabemos os nomes, sabemos os gostos e os olhares, mas que deveriam estar aqui e não estão. Já pedimos para que o Senhor os busque, e hoje pedimos que o Senhor nos use como instrumentos da sua busca. Usa-nos, unge-nos, abençoe especialmente os jovens dessa igreja, que nos próximos segundos o levantar deles e nosso dessa oração seja emblemático, simbólico do levantar que o Senhor vai fazer dessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Deus nos ouvirá, nossa voz atenderá. se com fé nos achegarmos aos seus pés. Santo é o nosso Deus, grande é o seu poder, nosso coração humilde em contrição derramamos em suas mãos. Cumpra-se em nós então o seu querer. Amém. Essa é uma das partes que eu mais gosto do culto, quando os irmãos trazem o púlpito aqui e tem uma insistência em não deixar eu pegar. Eu já entendi que é medo da minha coordenação motora não gerar um meme aqui no culto. Obrigado pelo carinho. Para pegar aqui, né? E eu sei, eu acho que os caras pensam assim, o pastor pegar aqui, está transmitindo o culto, ele vai gerar um meme eterno. Evangelho de Mateus, convido você a abrir sua Bíblia, capítulo 25. Quem estava aqui ontem, levante a mão. Eu vou continuar. Você que estava aqui ontem vai recordar, e eu vou dizer que as parábolas de Mateus 25, os ensinos de Mateus 24, eles são todos decorrentes de uma pergunta. Então você tem, ao entender absolutamente qualquer parábola, se colocar primeiro no lugar de quem perguntou. Às vezes Jesus vai dizer para aquela pessoa, e na maior parte das vezes o personagem da parábola é a pessoa que perguntou. Este come com pecadores, ele está com pecadores, ele come com eles. A pessoa fez a pergunta, Jesus criou um personagem para ele, é o irmão do filho pródigo, foi ele que fez a pergunta. Os discípulos fazem uma pergunta para Jesus: Mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? E o mestre faz uma coisa que ele faz em todos os evangelhos: entendeu o pensamento, entendeu o que ele não perguntou e respondeu o que ele não perguntou, mais que deveria ter perguntado. E aí eles estão aqui, todos os personagens. Alguns se destacam muito para que eles não sejam. Por exemplo, quando ele fala da parábola dos talentos, tem um que vai chamar mais atenção, obviamente. Quem é? É o que recebeu um talento. Ele é o personagem que fez a pergunta, então ele está lá para que ele não exista. Me fiz compreender? Sim ou não? Mas se ele está lá, é porque o risco dele existir é enorme, e o risco foi detectado na pergunta: que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? O que Jesus está fazendo? Ele está tirando a perspectiva catastrófica do final do mundo e colocando na perspectiva de poder. E eu vou repetir essa parte, porque ela é muito importante. Nós nos importamos naturalmente muito mais com os pecados que as pessoas cometem contra a gente, muito mais do que o que elas cometem contra Deus. Muito mais. Teve um assassinato em série, o mundo está acabando. Teve um pecado sexual em algum lugar, o mundo está acabando, está uma desgraça. Alguém mentiu e tem uma corrupção generalizada. Ah, Jesus precisa voltar. O mundo ficou idólatra. Isso não nos assusta.
As pessoas estão tomando o nome de Deus em vão, isso não nos assusta. Mas se o pecado e a arma do pecado vira na minha direção, o mundo está acabando. Jesus está falando assim, vocês estão pensando em catástrofe, né? Quando você vê as pedras caindo, vocês vão achar que o mundo está acabando. E não é, o mundo não acaba com as ações do mal. Entende? Às vezes eu escuto umas frases e escapa algumas frases mesmo, e essa aqui é uma das nossas preferidas. O mundo está mal, sinal de que Jesus está voltando. Quando Adão pecou, o mundo já estava mal o suficiente. Entende? Jesus não volta com o avanço do mal. Jesus volta como resultado do avanço do bem. Então o mundo, anota isso aí por favor, não precisa piorar para que Jesus volte. Você que precisa assumir o seu papel. Somos nós que levantamos e Jesus volta. Não que Jesus precise de nós, mas Ele disse que seria assim. E esse evangelho do reino, continua comigo? Será pregado a todo mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. E esse evangelho do reino será pregado por quem? Por nós. Então nós protagonizaremos? Sim ou não? Sim. Por favor, desligue da sua mente aquela imagem de eventos finais, onde Satanás está rindo, esbravejando, babando para tudo quanto é lugar, e a gente, tipo uns cachorrinhos com medo de tempestade, se escondendo em cada canto. Deus não descreveu esse cenário lá. Quem vai ficar com medo é Ele, e não você. Porque você está esperando a sua redenção, e Ele está esperando a morte. Você, o justo, avança para encontrar-se com o seu Salvador, e a sua angústia é a angústia de um encontro com aquele que tudo sabe, tudo vê e tudo salva. O mundo estará desesperado, você não, você estará ansioso, esperançoso. Nós não estamos pregando sobre a volta de Jesus o tempo todo para quando alguém falar Jesus está voltando e a gente ficar com medo dela. Não, mas que nós vamos tocar o terror, isso aí, olho para a Bíblia, está lá mesmo. Você toca o terror e o terror é grande mesmo, porque você estava ajoelhado quando muita gente estava em pé. Aí o mundo vai ficar ajoelhado no dia que você ficar em pé. Alguém vai falar, se esconda, e alguém vai dizer, era dele que eu falava. Mas tem uma coisa nisso aqui. Jesus chamou os seus discípulos e disse assim: o reino dos céus, pois será, versículo 14, como um homem que ausentando-se do país, chamou seus servos e lhe confiou seus bens. 3 servos, para um deu 5, para outro deu 2, para outro deu 1. Mas quando ele volta, ele fala assim, vamos ver se deu 15? Foi assim que está lá? Porque se der 15, está tudo certo, vocês vão ter um aumento depois e vai ter uma bonificação. Participação nos lucros e nos resultados, ele disse. Ele não fala, vamos ver quanto que deu? Se deu 15, a meta de vocês, o plano de vocês, o objetivo é 15. Não, ele chamou um por um. Primeiro chegou o que recebeu 5, falou, está aqui os 10. Depois aparece o que tem 2, falou, está aqui tem 4. E aparece o que tem 1, que fala, tem 1 também. Isso diz alguma coisa para você e para mim? Sim ou não? Amigo, por favor, presta atenção. O seu fracasso, o meu fracasso, pode causar um fracasso para a comunidade de fé que eu pertenço. Porque a nossa comunidade de fé, ela se mede em sucesso pelos nossos sucessos individuais. Mas o sucesso coletivo da sua comunidade de fé não é necessariamente o seu sucesso. Está me entendendo? A igreja está super bem, está batizando um monte de gente, o evangelho está avançando e tem missionário até no Alasca. Isso significa que eu estou bem. Não. Ele não chamou todo mundo e falou, vamos contar para ver se dá 16 ou 15. Ele falou com você. Ele falou com você. E ele falou comigo. Eu não sou e não posso ser definido como alguém que sempre andou bem acompanhado por gente que conhecia Jesus. Você tem que ser alguém que conhece Jesus. Existem coisas que Deus vai perguntar para mim, porque Ele vai cobrar de mim, do meu ministério pastoral. Tem coisas que Ele vai perguntar e não vai perguntar para você, Ele vai perguntar para o pastor Marcelo, que é o pastor da sua igreja. Mas tem coisas que Ele não vai perguntar para ele e nem para mim. Ele vai perguntar só para você, porque é sua responsabilidade. E não existe ninguém aqui que não tenha recebido o delegar da responsabilidade. Mas a parábola termina dizendo o seguinte: há uma alegria
indizível, inexplicável neste serviço. Por toda parte você está sendo bombardeado pela tentação de pensar que o serviço a Deus, a vida como servo e submisso e o mergulhar no infinito de Deus é uma coisa limitada. E você continua ouvindo isso porque sempre dá certo falar isso. Quando Deus fala, não é assim. Você não vai encontrar com uma alegria na parte final da caminhada. Você encontra com a alegria no começo da caminhada e acredite no que Deus está falando. Você vai experimentar um regozijo que nunca experimentou ao se submeter completamente a Ele. Porque quem inventou o prazer e a alegria foi Ele. Foi Ele que inventou a satisfação. Ele fala, acredite em mim, aposte, pule, vai. Ouse viver o sobrenatural da fé. Quando Jesus chamou Pedro, a primeira coisa que Pedro tinha que saber sobre discípulo é que o discípulo vive no modo sobrenatural da existência. Ele não chamou Pedro para ganhar das pessoas. Ele chamou Pedro para ganhar as pessoas. Primeira ordem que Deus deu para Pedro quando ele estava no barco, você lembra qual foi? A primeira ordem? Quando ele falou, jogue a rede para o outro lado, foi a segunda ordem. A primeira é, vá para onde as águas são mais fundas. Faze-te ao largo. Só os ousados vivem a alegria de ser usados. Só os ousados contam histórias. Só os ousados são ousados. Vá para onde as águas são mais fundas. E eu sei que estou falando para a gente aqui que precisa ouvir isso até o final do culto. Sai do raso. Sai do raso, não adianta abrir a rede e jogar a rede perto da areia, você vai puxar só latinha de cerveja. Vá para onde as águas são fundas, ouse, viva o sobrenatural da sua fé, viva no modo milagre. Se você virar a página, ou talvez não na sua Bíblia, no capítulo 25, verso 1 diz assim, e por favor preste muita atenção. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram a encontrar-se com o noivo. Está me acompanhando, sim ou não? 5 dentre elas eram nécias, tolas, e 5 sábias, prudentes. As nécias, ao tomarem suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo saiu ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias e clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu, em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, não sabeis o dia nem a hora. Preciso te fazer umas perguntas, tá? Para a gente continuar no mesmo ponto. Deus ter usado a expressão virgens não é a mesma aplicação quando a gente coloca em Apocalipse. A aplicação é mais cultural, porque é cultural que num casamento tivessem as moças que não casaram fazendo uma parte da festa. Então elas estavam lá esperando mesmo. Então são virgens, isso pode ser compreendido como jovens. E quando ele fala 10 virgens, ele está falando de 10 jovens, certo? É uma pessoa não casada, solteira, e na compreensão cultural, no mundo de Israel, solteiro e virgem é a mesma coisa. No nosso mundo tem que explicar, mas ali então, ele está falando de 10 jovens. O número 10 já é simbólico. Por quê? Porque 10 na Bíblia talvez seja um número que carrega o símbolo mais duro, de menos mobilidade de interpretação. O que tem na Bíblia que tem 10? Quantos mandamentos Deus deu? Não deu, não. Deus deu 10 mandamentos, ó. Eu posso citar aqui um monte que não está lá. Não é? Pregar o evangelho é mandamento? Sim ou não? Sim. Batizar é mandamento? Sim. Está lá? Não. Ele deu muito mais que 10? Deu. Por que lá só tem 10? Porque 10 na Bíblia é sempre um conjunto sólido, mínimo, que representa um todo. Vou dar um outro exemplo. Quanto das suas posses são devolvidas? Quanto da renda é devolvida?
10%. Deus é dono do que na sua vida? Tudo. Como você representa o tudo? Por um mínimo de 10. Então 10 é o mínimo que representa o todo. Por exemplo, quando Deus fala da história do planeta e chega no momento que o planeta não tem mais império, mas um monte de nações, quantas nações formam o mundo hoje? O mundo pós o mundo romano. Na estátua são 10 dedos. Mas tem 10 dedos quando a pedra vem para cima e quebra tudo? Não, tem 10 chifres na cabeça do dragão, que são os 10 reis. Tem 10 reis no mundo hoje? Não, são centenas de nações. Está me entendendo? E quando ele fala então que são 10 virgens, ele está dizendo uma coisa que os discípulos que fazem parte dessa cultura estão compreendendo imediatamente. Ele está falando de uma totalidade de cristãos. O incrédulo, o que nega, o mundano, quem não ouviu Jesus, quem não aceitou Jesus, não está nessa parábola, como também não está na parábola dos talentos. Quantos destes estão esperando Jesus? Dos 10, quantos estão esperando o noivo? Quantos? Todos estão esperando o noivo. Portanto, aquele que não está aguardando Jesus voltar, não está na parábola também. Quantas tem lâmpada? Todas. Ter lâmpada é um critério para esperar. Tem que ter lá. Quantas tem azeite? Todas têm azeite. Dá para saber quem tem mais e quem tem menos? No começo da parábola? Não dá. Quantas dormiram? Todo mundo dormiu. Todas dormiram. Todo mundo tem azeite, todo mundo tem lâmpada, todo mundo está guardando o noivo, todo mundo é virgem, todo mundo dorme. Há um momento em que tudo se diferencia. O que é, e essa é a nossa pergunta mais importante de hoje, o azeite? O que é o azeite? Vou falar uma coisa. Azeite na Bíblia é símbolo do quê? Do Espírito Santo, mas cuidado quando você lê uma parábola. Porque o azeite é um símbolo do Espírito Santo no contexto onde o azeite é o símbolo do Espírito Santo. O Espírito Santo está presente em tudo quanto é lugar? Sim. Aqui é o Espírito Santo? Qual é a função do azeite nesse lugar aqui? Qual é a função do azeite para quem está com uma lâmpada, com uma lamparina na mão? É o azeite quando queima que mantém a lâmpada acesa, certo? Então a função do azeite é manter a lâmpada acesa. Percebe-se pela parábola que para entrar na festa você tem que estar com a lâmpada acesa, certo? As loucas levaram azeite dentro da vasilha? Qual foi a loucura da louca então? Ela levou o quê? Pouco azeite. Uau! Se chegasse para essa virgem louca em algum momento que ela estivesse se preparando e falasse para ela assim, Maranata, o que você acha que ela responderia? Ela fala, o Senhor logo vem, na verdade o Senhor vai vir às 8 da noite. Ah é? Então, se o Senhor vem às 8 da noite, eu vou pegar azeite para adorar até que hora? Para as 8. Maranata, virgem louca. E ela fala, o Senhor logo vem, mas vem logo mesmo, Ele vai chegar às 8. E eu estou pronto até às 8. Qual é o problema da virgem louca? A virgem louca passa o tempo todo falando que Jesus vem logo. Mas o azeite dela não dura mais que uma semana de oração. O azeite dela só vai até o Campuri. O azeite dela é estático. Rola um êxtase. Ela chora de emoção. Ela derrama lágrimas. Ela conta do dia. Ela fala as frases do sermão que tocaram. Mas depois do almoço do sábado, depois do jogo à tarde do domingo, na segunda-feira, no trabalho, já acabou tudo. Eu me lembro do dia que eu me batizei. Eu queria que Jesus voltasse naquele dia. Aí eu combinei com Jesus assim, se o Senhor voltar daqui uma semana, ainda eu consigo. Porque eu estava cheirando água de tanque, não tinha pecado nenhum, estava bem, né? O problema é que já faz um tempão que ele volta. Faz um tempão. Maranata! E se ele não vier logo?
Essa é a pergunta que ele está fazendo para os discípulos, porque os discípulos chegaram para ele e falaram: mestre, que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Ele falou: então, está querendo que eu volte? Claro, o senhor vai voltar logo? Sim, mas eu vou demorar. A minha pergunta não é quem é você quando eu chegar, porque no momento que você olhar para o céu e ver o meu sorriso, você já vai estar transformado, seus problemas acabaram. O problema é daqui até lá. E se eu demorar? Quanto tempo sua decisão dura? Quanto tempo você aguenta esperar? Quanto tempo e por mais quanto tempo você vai falar? Qual é o seu nível de resistência? Em outro momento, o que ele está falando é: se eu vier às 8, beleza, vai entrar todo mundo, mas pode ser que eu venha às 9. Mas o grito foi dado só à meia-noite. E da meia-noite foi chão. Deu tempo de todo mundo dormir, todo mundo acordar. Mas só ficou com azeite quem foi lá com uma decisão. Onde está a sabedoria da salva? A sabedoria da virgem prudente. A sabedoria diz assim: estou esperando ele vir. Se ele não vier às 8, tem azeite até às 9. Se ele não vier às 9, tem azeite até às 11. Se ele não vier às 11, tem azeite até meia-noite. Se ele não vier à meia-noite, não importa. Eu não volto, eu não saio daqui. Tem azeite até ele chegar. Havia um homem num tanque, chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões, assim começa João 5. E eles estavam olhando para o tanque, todo mundo olhava para o tanque, porque acreditava que no momento que o anjo mexia a água, o primeiro que pulasse sarava de qualquer doença que tivesse. Eu acho que em algum momento alguém pulou e saiu de lá bom, e aí a notícia se espalhou. Pode ser que alguém que a doença só estava na mente e precisava disso, pode ser que a água fosse sulfurosa, pode ser, não sei, pode inventar alguma explicação. Eu sei que nós vivemos um momento científico e sem explicação a gente não curte muitas coisas. Lá não, eu sei que a água mexia e alguém pulava. A questão é que o texto fala que tinha um monte de gente, uma multidão de cegos, coxos e paralíticos. Então era uma abertura de São Silvestre, mas a pessoa que ganhava tinha que ter preparo físico. Mas se ele tivesse preparo físico, ele não ia para o tanque de Betesda, que era para lá para sarar. Era um nó aquele ali. Porque tem que ser um atleta para ser o primeiro a pular. E havia um paralítico lá, havia 38 anos. Jesus dobrou os joelhos perto dele e disse assim: você quer ser curado? Eu gosto dessa história. Porque a pergunta de Jesus parece tão boba. Imagina você chega lá no dentista com o canal aberto, morrendo de dor, e fala: está doendo? Você fica na fila do hospital lá e fala: você está bem? Esses médicos aí que perguntam se a gente está bem. Se eu estivesse bem, eu não estava na sua frente. Se eu não estou bem, eu não lembro de você. Você está bem? Jesus chega para um paralítico, havia 38 anos, num lugar que só tem doente, fala: queres ser curado? Fala: Senhor, que perguntinha, hein? Mas a resposta do homem é muito, mas muito e muito pior, tão pior que a pergunta, que aí a gente entende a genialidade da pergunta. Ele fala: eu quero, mas ninguém me joga lá no tanque. Pensa bem, você está andando aqui, passando pela Praça da Sé, pensando de onde você vai tirar os R$50 que falta para completar a conta de luz. Aí de repente aparece um Elon Musk na sua frente e fala assim: está precisando de alguma coisa? Quanto dinheiro você quer que eu te dê? Você fala: 50 para completar a conta de luz. Foi isso que ele fez. Quem estava diante dele é o Criador do universo, que podia dar para ele uma vida eterna. Ele podia pedir o que não se pede para absolutamente ninguém: eu quero viver para sempre. Você quer ser curado? Eu quero. Você pode me ajudar a pular lá na água? Betesda nunca deixou de existir. Ela só troca de lugar e de nome, porque há uma síndrome de um tanque e de uma religião performática e fenomenal, e de cristãos que constroem a sua trajetória com Cristo de evento em evento, e saem de casa esperando que de alguma forma a água mexa. Se a água mexer, eu pulo. Tem que chorar, tem que tocar, tem que ter um êxtase, tem que ser legal, a água tem que mexer. Mas essa é uma religião provocada do outro, que nunca acontece no próprio coração. E se Jesus perguntar o que você quer, ele vai fazer uma lista de uma porção de coisas que ele já queria antes de Jesus aparecer, e Jesus se torna um instrumento poderoso para um sonho antigo. O que você quer?
Betesda é um lugar que só troca de nome e nunca deixou de existir, porque ela é a loucura da virgem louca, que espera um casamento. Ela sabe da música, mas o noivo não é o foco. Não é o foco, porque a espera não está de dentro para fora. Jesus falou, é melhor você trocar o poço de uma água que mexe de vez em quando, por uma fonte que jorra em você. Maranata. E se ele não vier logo? Se ele não vier logo, o que você vai fazer? A Virgem Sábia fala, não importa. Não importa quanto eu vou esperar. Eu não vou voltar para casa. Eu não volto daqui. Se ele passar da meia-noite, eu espero. Se ele vier semana que vem, tem óleo para o resto da vida aqui. Eu vou esperar. Você deve ter lembrado dessa história. Eu vou só ler um relato para você de um diálogo final. Quem falou ao rádio foi um homem chamado Miguel Queiroga, piloto do voo Lamia CP 2933. A sua tripulação e os seus passageiros eram compostos, os passageiros todos, né? Os passageiros desse avião eram a delegação esportiva de um time que conhecemos como Chapecoense. O rádio ele falou, em aproximação, solicitamos prioridade para aproximação, pois enfrentamos um problema de combustível. A resposta foi da controladora de voo, Yanete Molina. Entendo. Solicita prioridade para aterrissagem por problema de combustível, correto? E ele responde, afirmativo. Ok, darei instruções para aproximação, em aproximação em 7 minutos. Era a última coisa que ele queria escutar. Em 7 minutos iniciaria a confirmação. Começam os gritos, começa o pânico, começa um diálogo a ficar intenso. Ela fala, solicita socorro na pista, socorro esperando. Ela diz, dê uma volta. A última coisa que ela falou para ele foi que ele tinha diante dele 13 quilômetros. O sinal de radar se perdeu, ela respondeu antes dele dizer, 13 quilômetros, eu preciso de vetores, senhora, vetores, senhoras, eu preciso de vetores, o sinal do radar se perdeu. E ela falou, eu não tenho você, notifique seu rumo. Ele fala, a informação, rumo 360, e ela responde, você está a 8 milhas da pista, 13 quilômetros. 13 quilômetros em aviação é quanto tempo? 13 quilômetros. E ele fala a última coisa. O último sinal que ficou no rádio foi Jesus. E a Nete fala, o que você disse? E não escutou mais nada. Quando o voo caiu, ele caiu por falha total de combustível. Só faltou de combustível naquele avião alguns litrinhos para 13 quilômetros de voo. Só faltou querosene para 13 quilômetros. Porque no plano de voo, o cálculo foi do aeroporto até o outro aeroporto. Eles iam voar um pouco mais de 2.000 quilômetros e abasteceram para um pouco mais de 2.000 quilômetros. Nenhuma mais. Eles deram uma volta no aeroporto, uma volta, e o avião caiu. Não tinha combustível para uma volta. Jesus não tinha essa história na mente, ele tinha virgens na frente dele esperando o casamento. Ele falou assim, isso é loucura. Colocar combustível no tanque do seu carro, do seu avião, para exatamente os quilômetros que faltam, ou de um destino ao outro. Isso é loucura. É loucura se preparar sem pensar na espera. É loucura se preparar sem pensar no imprevisto. É loucura você pensar que o caminho estreito era uma linha reta. Ele é estreito, mas ele tem um monte de curva. Algumas são violentíssimas. É loucura você dizer, Maranata, o Senhor logo vem, mas você só está pronto se Ele vier hoje às 8. É loucura, não seja louco. E esse Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, para testemunha todas as nações, e então virá o fim. Mas antes Ele disse, aquele que perseverar até o fim. Não é o que persevera no fim, é o que persevera até o fim. Este será salvo.
Queria te dizer uma coisa, queridos. Há algumas coisas em nós que precisam ser colocadas no tanque de combustível. Anota isso, por favor, que eu vou falar isso de todo o seu coração para você. Deus é pessoal. Pastor, Deus é uma pessoa que se relaciona com você pessoalmente. E não considere como não combustível, vou melhorar a frase, considere como combustível, que salvação se dá em relacionamento. Um dia eu estava pregando numa igreja, terminei a igreja, uma pessoa chegou para mim e falou: pastor, eu nunca ouvi esse negócio. De onde que você tirou isso? Eu falei: da lição dos Escola Sabatina. Mas os pastores não falam isso. Eles não falam isso, eles escrevem. Estava lá. Ninguém é culpado de você não ter lido a lição dos Escola Sabatina. Ninguém. Quanto tempo dura uma leitura de um dia de lição dos Escola Sabatina? Quanto tempo dura? É o tempo de um Reels. Quanto tempo dura? É a faca e o queijo. Precisamos pedir a Deus por vontade. Mas eu não estou falando para você de justificação por leitura de lição. Eu estou falando que é pessoal. Você se aproxima e fala: quero saber sobre uma pessoa. Era isso que Jesus falou para o paralítico no tanque de Betesda. Ele falou: você está querendo pular na água, eu sou a fonte, pega na minha mão e vamos para outra direção. Troque uma religiosidade performática que necessita de um evento para puxar meu coração, porque esse evento vai te dar um impulso e daqui a pouco você vai precisar de um outro. Ele fala: sou eu, vai comigo, pega na minha mão, vai comigo. O Deus da Bíblia não está lá na porta da cidade santa gritando: vem, vem povo, e nem lá na cruz gritando: vai. Ele está do seu lado falando: vamos, eu estou convosco todos os dias, é radical, é real. Absolutamente ninguém é culpado por eu não ter orado. O planeta inteiro pode impedir de você um monte de coisa, se houver uma força pública, militar, estrangeira, alienígena, que fecha a porta da igreja, a gente não consegue assistir culto, mas ninguém impede você de orar, absolutamente ninguém. Dá para impedir alguém de orar? Existem cristãos hoje que não têm Bíblia, existem cristãos que não têm igreja, existem cristãos que não têm conforto, existem cristãos que estão sendo perseguidos, mas não existe uma pessoa que conheceu Jesus que foi impedido de orar. Você ora a hora que você quiser, do tempo que você quiser, por quem você quiser. O que te impede de orar? A resposta de Jesus para a virgem tola é: você não orou porque você não quis. Isso foi tolice, porque cada vez que você fechou os olhos ou abriu os olhos, mesmo quando você estava no metrô, eu enchi seu tanque de combustível. Fale com Ele, fale o tempo todo. E posso te dar uma dica? Você tem pensado assim: mas pastor, eu não sinto vontade de orar. Ore pedindo vontade. Ore pedindo vontade. Tem uma coisa mais importante de todas que nos impede, e eu vou dando meu testemunho. A coisa que mais me impede de orar é o meu senso de capacidade. Quando eu me acho capaz, eu não oro. Toda vez que eu olho assim e falo: isso aqui eu dou conta, então eu não vou orar. E nada é mais perigoso para a minha vida do que meu senso de capacidade. Porque eu fico na beira do precipício, como uma ovelha que sou, e Satanás chega do meu ouvido e fala: você é uma águia, voe. Ovelha na beira do precipício. Nós somos assim, e Satanás fala: você é uma águia, você precisa dar um importante passo para frente, voe, avance. Quando Jesus fala: você é ovelha, ovelha é tonta, ovelha é burra. Imagina, ovelha brigona, dependente, pule no meu colo. Satanás fala: não, vai. E aí eu não oro. Eu não oro quando eu não quero dividir o mérito, porque se eu orar, vai dar certo e eu vou ter que falar que foi ele que fez. Isso para mim é uma luta. Nós não oramos quando a gente não quer botar a medalha no peito certo. Eu não vou orar, vai dar certo, vai dizer: fui eu que fiz. E Deus fala: quem que você está colocando nesse altar? Eu não sou o sacrifício, você é. Glória para cima, graça para baixo. Ore, fale com Ele, escute-o, encha seu tanque. Jesus disse assim: eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. Está indo para o aprisco agora? Está imaginando a cena? Como que o pastor está fazendo? O pastor está falando: vem,
Eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz e sairão. Como que essa ovelha vai sair? Porque ela vai ouvir uma voz. Quem conhece ovelha sabe que Jesus está falando, ovelha quando escuta e age é porque ela escutou uma voz conhecida. A ênfase é onde? Elas estão se relacionando comigo. Elas vão se relacionar comigo e quando ouvir minha voz elas vão saber, era Ele, era Ele. Era Ele. Maranata, o que você responde? E se Ele não vier? E se Ele não vier amanhã? E se Ele não vier essa semana? E se você tiver que pensar na sua aposentadoria? E se amanhã for você que estiver do outro lado da mesa? Maranata? Então cante comigo. É fiel a vinda, é certa, quando não o sei. Mais o quê? Mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei. Só os barítonos cantar. Eu vou melhorar, não. Eu puxei só os maridos, tem que democratizar isso aqui, porque essa parte é a parte mais linda no hino. É fiel a vinda, é certa, quando não o sei, mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei. Amém? O mundo precisa saber o que Deus é capaz de fazer no pecador. Porque o que Deus é capaz de fazer pelo pecador, Ele já sabe. O que Deus é capaz de fazer por você, o mundo já sabe. Você está aqui para dizer o que Deus é capaz de fazer em você, para sair daqui e avisar as loucas que estão dormindo, que o que Deus é capaz de fazer através de você. O Senhor logo vem, mas essa não é a grande pergunta. A pergunta é como você estará no dia que Ele vier. Qual a posição que você vai ocupar no dia que Ele vier, e o quanto você ansiou pela vinda dEle, e por que você ansiou pela vida dEle. Note, veja se a conta fecha quando nós falamos de preparo, e falamos de nos preparar para ir. Quando Deus falou, você não se prepara para ir, sou eu que preparo você. Você prepara o mundo. Então levante-se com óleo e fala, não volto. Não volto. Eu não quero viver uma vida de eventos, uma vida de fenômenos, uma Betesda eterna. Eu quero viver de mãos dadas com Ele, andando com Ele, ser encontrado com Ele. A minha religiosidade não é uma religiosidade baseada nem nas minhas performances e nem nas performances dos pregadores e cantores e gente que faz evento para essa igreja. Ela é construída na sala da minha casa, na beira da minha cama, com a Bíblia aberta, ouvindo Ele, falando com Ele, trabalhando com Ele, andando com Ele, tendo um relacionamento com Ele, porque Jesus vem buscar os seus. Os seus. Daqui a pouco a Natália vai trocar de status em relacionamento sério, né? Virgem e sábia. Natália, você vai trocar de loucura, né? Já trocou, né? Porque a mesma Bíblia fala que Deus usa as coisas loucas desse mundo. Ai que louquinha você, louca e usada. Tem um bando de louco ali também, para confundir os que são. A gente vai testemunhar isso daqui a alguns segundos. Natália entra no time te provocando. Natália vai entrar no time te provocando, que ela vai dizer, essa aqui é um relacionamento, é um filho que quer escutar o pai confirmando, você é meu filho. É alguém que baseia a sua religiosidade num relacionamento real. Amigo, eu quero te chamar para uma coisa, porque é minha oração, ao ver o que vai acontecer ali,
é uma decisão do meu coração e tem que ser do seu também. De verdade. Gente que na caminhada definiu e entendeu que é isso mesmo. Que na caminhada a gente não espera a festa, a gente não espera o casamento, a gente não está esperando o bolo, a gente está esperando uma pessoa e é o noivo o foco. Amigos, nós temos um grande desafio para todos nós, que é exatamente esse. Que é olhar para uma religião, olhar para um Jesus, e você vai ver a água mexer. Alguns veem a água mexer e falam, eu vou pular. Mas o que vai mexer de fato, e a intenção de Jesus de colocar a Natália aqui, e colocar você na frente dela, é o que Ele é capaz de fazer mexer dentro de você, porque dentro de você é a produção de uma fonte, e você tem que dizer, é comigo Senhor, sou eu, me usa. Já vi coisas bonitas dessa vida, mas nada se compara a isso aqui. Eu queria que você, ao contemplar, se submeta ao desafio e viva uma vida inteira do jeito que Deus te chamou para viver, voando e com autonomia suficiente para chegar. Natália, na verdade, está voltando para Jesus, e nós ficamos felizes porque ela decidiu voltar para Cristo aqui entre nós. E tanto esta é uma decisão já de um bom tempo, que ela tem colaborado para que outros decidam assim também. Por isso, Natália, nesta noite, para mim é um grande privilégio participar desse momento, seguindo a ordem que Jesus deixou para nós. E este ato, ele indica aquilo que Jesus já fez em sua vida, na sua mente, e vai continuar fazendo. Por isso, como pastor da Igreja Adventista, seguindo a ordem de Jesus, com alegria nessa hora eu posso te batizar para perdão dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Coisa mais linda do mundo. Eu vou orar com você também. Há 4 anos atrás, 3 anos atrás, eu estava fazendo uma semana de oração na Igreja Central de Vitória. Semana como essa aqui, jovem. Eu terminei contando uma história que eu vi de uma testemunha ocular direta. Depois disso, nunca mais contei a história, porque fizeram um vídeo da história, o negócio bombou, foi parar num monte de círculo militar e político e começaram a me falar um monte de coisa, mas eu vou contar para você a história. Do meio para o fim da Segunda Guerra Mundial foi o momento crítico da história, porque travou tudo, principalmente travou na subida dos aliados, subida que eu digo, a guerra na direção sul-norte, vindo do sul da África para chegar na Europa. Forças vinham da direção ocidente-oriente, passando por Portugal e Espanha, que não entraram na guerra, mas França libertando o exército nazista, enquanto o exército soviético veio, eles se encontraram em Berlim. Mas antes disso a Itália travou. O Brasil foi lutar fundamentalmente na Itália. Eu me lembro como se fosse hoje, eu estava no serviço militar e eu conversei com um homem que tinha vindo de lá. A sua expressão é inesquecível. O que ele disse também. Ele disse que naquela noite fria, subindo o monte, eles começaram a ressignificar as coisas, porque nada como a morte para fazer a gente pensar sobre coisas sérias. Eles estavam lá olhando um para o outro, com certeza de que morreriam naquele dia.
A força contrária era muito maior, alta madrugada. Você escuta, você vê a luz do tiro e sente o tiro antes de ouvir o som do tiro. Muitas pessoas tinham ficado no caminho. E nesse momento um clima ficou entre eles, e o clima foi gerado por uma música que era uma música predileta dele, que não era nem hino cívico, era uma música composta inicialmente popular, que fazia a seguinte pergunta: você sabe de onde eu venho? Essa era a música. E a música reproduz respostas de várias regiões brasileiras, porque esse foi o clima. Eu vou morrer hoje, e vou morrer matando uma pessoa que nunca fez nada para mim. Essa era a pergunta do soldado. Por uma causa que eu não compreendo, por uma bandeira que não me enrolou quando eu nasci, mas tem alguém do meu lado. E aí um paulista olhou para um gaúcho e falou: de onde você vem? Ele falou: eu venho do Pampa. E alguém falou: e você? Eu venho do Rio de Janeiro, tem praia lá. Eu sou baiano, adoro comer na Bahia. E você? Falou: não, meu lugar não é legal, mas tem uma noiva lá me esperando. Eu disse para ela que eu vou casar com ela, então eu tenho que voltar vivo desse negócio. E uma música que era uma música simples, agora começou a tomar um formato diferente. E a pergunta era: você sabe de onde eu venho? E a música fala: eu venho do morro, do engenho, da selva, do cafezal, da boa terra do coco. A melodia fala: dá chopano de um é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do Pampa, do Seringal, das margens crespas dos rios, do verde mares bravios, da minha terra natal. Por mais terras que eu percorra, diz a música, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Você sabe de onde eu venho? É de uma pátria que eu tenho no bojo do meu violão, que de viver em meu peito fui até tomando o jeito de um enorme coração. Venho de um verde mais belo, do mais dourado amarelo. A canção embala a subida, a canção embalou a vitória, a canção celebrou a volta. Não era a capacidade de atirar e nem de resistir a tiros. A grande pergunta é: por qual motivo você faz isso? E a pergunta da canção é: você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho? E por mais terras que eu percorra, que oração que não deve ser essa? Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá. Sem que eu volte para lá. Essa é a música da Virgem Sábia. A Virgem Sábia fala: eu não sei quanto tempo, se vai fazer frio ou calor, mas não permita, Deus, que eu morra sem voltar para casa. Nós vamos voltar para casa, e nunca estivemos tão perto. Quando Paulo falou nós os que estivermos vivos, tinha 2000 anos pela frente, mas ele falava: nós os que estivermos vivos subiremos juntamente com eles. Lutero lutando contra uma teologia falsa, falando da volta de Jesus, mas tinha 500 anos, 600 anos na frente de Lutero. Quem seria eu de chegasse numa máquina do tempo e falar: Lutero, você está empolgado, mas tem chão. Ellen White falou assim: aqueles foram os dias mais felizes na minha vida. Desapontados, sem ter onde cair morto, voltaram para casa dizendo: meu Senhor virá. Todos estes morreram na fé, morreram sem ter visto diante deles concretizada a promessa, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que nós temos a dizer para eles é: sim, vamos subir juntos, mas eu vou esperar menos. Paulo falou: vou vê-lo com esses olhos. Jó falou: vou vê-lo com esses olhos. Os reformadores falaram: vou vê-los. Os decepcionados em 1844 falaram: vou vê-los. Aí chega uma geração que está perto de ver e fala: acho que demora. Isso é uma loucura. Se eles ressuscitassem hoje, eles iam dizer: vocês estão loucos? Vocês estão muito perto, mas vocês estão falando de Instagram, vocês estão loucos? Vocês nunca estiveram tão perto, vocês estão olhando para trás de uma corrida de 100 metros, a gente olha para trás em maratona, 100 metros você vira para frente, termina em 10 segundos, vocês estão nos últimos passos. Levantem-se, enche esse bolso de óleo e vai para cima, porque o noivo está aí, já dá para sentir o perfume dele. Por mais terras que eu percorra, não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para casa. Nunca estivemos tão perto. Então se levante, homem de Deus, mulher de Deus,
e jogue pela janela tudo que precisa ser jogado. Mas que ele não te ache dormindo, que ele não te ache sem óleo. Eu vou orar, e a minha oração é só isso: Senhor, não sei quanto tempo falta, mas me dá forças. Nós vamos chegar aos frangalhos, mas nós vamos chegar. E aquilo que está impedindo minha caminhada, eu vou fazer voar. Mas eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Eu vou esperar quem morreu por mim. Você faria isso? Sim ou não? Você diria isso na sua oração hoje? Sim ou não? Então eu vou dizer para você, Maranata, quando ele vier, você não vai estar sentado. Você vai estar pulando, mas não vou fazer isso não. Só fica em pé, só. Você vai estar lá vibrando, que nem o louco. Tem alguma coisa na sua bolsa que está tirando espaço do óleo? Tem alguma coisa na sua mochila que está tão grande que não está dando para pôr óleo, porque tem um negócio lá que você precisa dizer: Senhor, tem que jogar esse negócio fora hoje, porque está ocupando espaço do óleo. Você não precisa dizer para mim quem é, o que é, mas em nome de Jesus, você precisa colocar esse desafio nas mãos de Deus, para que Ele tire da sua vida o que está ocupando espaço do óleo. E eu vou ousar dizer: se é isso e você quer tomar uma decisão radical sobre isso, vem aqui orar comigo. Diga para o universo inteiro: Senhor, eu tenho um negócio aqui que esse desafio precisa ser vencido, porque isso está ocupando espação na minha mochila. Tem? Se tiver, vem aqui para frente, que é por isso que eu vou orar também, e vou orar a partir do seu posicionamento. Tem alguém aqui que pode dizer assim: Senhor, eu tenho um desafio que não vai rolar sozinho. Eu sei, e eu quero ir embora daqui sabendo que esse desafio agora é do Senhor, não é mais meu, mas não dá para ir com isso. Eu quero fazer uma pergunta também aqui. Vocês viram o que aconteceu com a Natália? Existe alguém aqui que já sabe que precisa ser batizado, entende, mas ainda não passou pelas águas e está dizendo: Senhor, esse negócio precisa ser resolvido na minha mente. Deixa eu ver, tem alguém aqui? Tem alguém aqui que precisa passar pelo desafio do batismo, dizer: Senhor, eu preciso passar por isso. Pode orar aqui do meu lado? Não? Então eu desço. Você também? Senta aqui, vem aqui que eu quero orar de mão dada com você. Venha e venha com o homem que vai estar no tanque no dia que já estiver lá também. Tem mais alguém? Eu ouvi um amém? Que estou dizendo assim, ó. Você não está dizendo assim: eu vou meter o louco. Você está dizendo assim: eu preciso desse desafio, e esse desafio só vai ser vencido com Cristo. Ele vai me levar, então. É isso? É isso? É isso? Você falou para mim: Eu quero me batizar. eu ouvi um amém? Tem mais alguém aí? É que agora nem a câmera está me pegando. Tem mais alguém que precisa passar por isso? Você consegue fechar seus olhos aí? Senhor, como é bom te louvar. Nosso louvor é por admiração pelo que o Senhor é. Que história fantástica o Senhor foi capaz de construir. E o Senhor conseguiu fazer uma história fantástica colocando a gente nela. Isso é demais. Pai, te louvamos porque estamos bem perto. Porque herdamos uma trajetória que muita gente corajosa fez antes de nós. Porque nós herdamos, Senhor, muito conhecimento bíblico de muita gente que aos prantos, Senhor, fez antes de nós, estudou antes de nós. Nós precisamos terminar essa história. Então, em nome de Jesus, Senhor, nos abasteça. Enche o nosso tanque, alarga esse tanque. Nos dá, Senhor, que esse óleo do combustível da caminhada seja um relacionamento profundo contigo. Um relacionamento real, íntimo, de um Deus pessoal que gosta, que nos ama. E que gosta das coisas que faz em nós. Então dá-nos, Senhor, esse Deus que não é místico, que é uma pessoa, que nos visita, que nos ouve, que nos compreende e que quer ser compreendido também. Senhor, que as nossas decisões de falar contigo, elas sejam muito superiores a uma justificação pela oração ou pela leitura da Bíblia, mas te buscar pelo que o Senhor é. Nos dá esse amor por ti,
Nos ajude a te contemplar e te admirar como tanta gente já fez e testemunha. Enche-nos, Senhor, de óleo ao andarmos contigo. Senhor, há desafios na nossa mochila, na nossa bagagem. Alguns são promessas que precisamos cumprir e outros são laços que precisamos romper. Cada um aqui sabe qual é o seu. O que a gente quer hoje é que isso não esteja mais sobre a nossa responsabilidade, sobre teu poder. O que nós estamos colocando diante de ti são as nossas armas. Municia e usa como o Senhor quiser. Tira da nossa vida, Pai, o que a gente não consegue tirar sozinho. Só nos dá coragem e vontade, Pai. E coloca na nossa vida o que é teu. Há filhos teus aqui, Senhor, que se levantaram dizendo que vão testemunhar publicamente o que já aconteceu no coração, pelas águas do batismo. Hoje, confirma essa decisão que o Senhor tomou de salvá-los. E confirma essa decisão como resposta de um eu te amo também para ti, Jesus. Então escuta hoje esse eu te amo também que estão dizendo aqui, todos nós. E que esse dia chegue e que seja glorioso. E até então, prepara-os, Senhor. Prepara-os dentro desse exército de gente que está te esperando. Leva-nos, Senhor, de mãos dadas contigo. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça